Marido infiel deixa esposa grávida para viver com amante. Anos depois, ela volta poderosa. O teste de gravidez tremia nas mãos de Grace Brooks enquanto ela encarava as 2 linhas cor-de-rosa que mudariam a sua vida para sempre. De pé, na casa de banho impecável do seu apartamento em Charlotte, ela encostou-se à parede fria de azulejos, o coração a bater forte no peito. Aos 28 anos, sempre imaginara que esse momento estaria repleto de alegria, com Judson a correr para abraçar, os dois a chorar de felicidade. Em vez disso, estava sozinha, e o momento não podia ser pior. O seu telemóvel vibrou no balcão. Outra mensagem de Melanie, a sua melhor amiga e colega fisioterapeuta. Já viste o teu e-mail? Grace não tinha visto. Estava demasiado concentrada nos enjoos matinais que tinham levado a este teste de gravidez improvisado. Com os dedos trêmulos, abriu a caixa de entrada e o seu mundo virou do avesso. O e-mail não continha palavras, apenas fotografias. Judson, o seu marido há 3 anos, abraçado a uma mulher mais nova à porta do ginásio CrossFit onde treinava. A data marcava a quinta-feira passada, quando ele disse que estaria no jantar de negócios. Seguiam-se mais fotos, beijos furtivos num parque de estacionamento, carícias íntimas no restaurante, e por fim, a mais condenatória de todas, os dois a sair de uma joalharia, a mulher a admirar algo que brilhava no dedo. A casa de banho girou à sua volta, à medida que tudo começava a fazer sentido. As noites fora, as viagens de negócios inesperadas, o novo perfume que ela não reconhecia. A mulher nas fotos era Tinsley Marrow, a treinadora pessoal animada que começara a trabalhar no ginásio de Judson há 6 meses. Grace até a tinha conhecido uma vez, tinha sorrido e apertado a mão dela, enquanto Tinsley elogiava o quão incrível Judson era como cliente. Sou uma idiota, Grace sussurrou ao seu reflexo. A mulher no espelho parecia-lhe uma estranha, rosto pálido, olhos azul cinzento arregalados de choque, madeixas escuras a fugir do seu habitual rabo de cavalo arrumado. O telemóvel tocou. O rosto de Judson apareceu no ecrã. Ela deixou ir para o correio de voz, tal como fizera com as 3 chamadas anteriores dele. O que poderia ele dizer? Que as fotos eram falsas. Que não era o que parecia. As provas eram irrefutáveis. A traição, completa. Grace deslizou pela parede até se sentar no chão, uma mão movendo-se instintivamente até o seu estômago ainda liso. Daqui a 9 meses, seria mãe de alguém. O pensamento devia assustá-la, mas em vez disso, acendeu algo profundo dentro dela, uma determinação feroz que herdara da sua própria mãe, que criará 3 filhos praticamente sozinha, trabalhando em turnos noturnos como enfermeira. O som de chaves na porta da frente trouxe-a de volta à realidade. Judson não devia estar em casa durante horas. Grace levantou-se rapidamente, enfiando o teste de gravidez no bolso. Não estava pronta para esta conversa. Não estava pronta para o enfrentar. Mas a vida raramente esperava que estivéssemos prontos. Grace, a voz dele ecoou pelo corredor, a tensão evidente em cada sílaba. Precisamos de falar. Ela abriu a porta da casa de banho e encontrou ali, parado, a sua figura de 1,80 metros a bloquear o corredor. Os olhos verdes, normalmente tão confiantes, vagueavam nervosamente. Tinha desapertado a gravata e o cabelo loiro estava despenteado, sinais de que estivera a passar as mãos por ele, um hábito nervoso que ela costumava achar encantador. Sobre o quê? A sua voz saiu mais firme do que esperava. Sobre o facto de estares a dormir com a tua treinadora? Ou sobre o facto de lhe teres comprado um anel? O rosto de Judson perdeu a cor. Quem te contou? Isso importa. Grace passou por ele em direção ao quarto. O quarto que partilharam durante 3 anos. Anos em que planearam o futuro. Onde ele sussurrou promessas que nunca tencionou cumprir. Grace, por favor, ele seguiu-a, tentando agarrar-lhe o braço. É complicado. Eu e a Tinsley, simplesmente aconteceu. Nunca quis ser apanhado. Ela afastou-se do toque dele. Destruir tudo o que construímos? Fazer-me parecer uma idiota? Cada pergunta era uma bala, e ela viu-as atingir o alvo enquanto ele se encolhia. Amo-a. As palavras caíram entre eles como uma guilhotina. Grace soltou uma gargalhada oca que até a surpreendeu. Amas? Conheces essa mulher há 6 meses. É diferente com ela. Ela faz-me sentir vivo. Faz-me querer correr riscos. Contigo, tudo é tão planeado, tão seguro. Seguro. A palavra ecoou na sua mente enquanto pensava no teste de gravidez no bolso. Podia contar-lhe agora.
Ver a expressão dele mudar ao perceber o que estava a deitar fora. Mas algo a travou. Orgulho, talvez. Ou autopreservação. Sai. Disse ela, calmamente. O quê? Sai. Articulou cada palavra com cuidado. Leva o que precisares para esta noite e vai-te embora. O meu advogado entrará em contato com o teu quanto ao resto. Grace, ser razoável. Razoável. A sua voz subiu. Foi razoável deitares fora o nosso casamento por uma miúda de 23 anos que te faz sentir vivo? Foi razoável mentires-me durante meses? Agarrou no saco de ginásio do armário e atirou-lhe. Queres riscos, Judson? Aqui tens um. Sai agora, antes que atire cada troféu que ganhaste pela janela do nosso quarto. Ele ficou a olhar para ela, esta versão da sua esposa que nunca tinha visto antes. Feroz, inabalável, magnífica na sua raiva. Por um momento, o arrependimento passou-lhe pelo rosto. Mas então, o telemóvel vibrou. Grace viu o nome Tinsley no ecrã. Vai, disse ela, subitamente cansada. Vai viver a tua vida emocionante. Eu fico bem sem ti. Depois de ele sair, Grace afundou-se na cama, agora, sua cama, e finalmente deixou as lágrimas cair. Chorou pela vida que tinha planeado, pelas promessas quebradas, pelo filho que nunca conheceria o amor do pai. Mas, enquanto o sol se punha sobre Charlotte, lançando longas sombras pelo chão do quarto, Grace fez uma promessa a si mesma. Ela reconstruiria, ela levantaria-se, e garantiria, com toda certeza, que o seu filho nunca sentiria a ausência de Judson Crane. O teste de gravidez pesava no seu bolso. Um lembrete de que, mesmo no dia em que tudo desmoronou, algo novo estava a começar. 3 semanas depois de Judson ter partido, Grace estava na sala de espera da sua obstetra, dobrando e desdobrando metodicamente um folheto sobre vitaminas pré-natais. O cheiro estéril de antisséptico fazia-a lembrar dos turnos longos no centro de reabilitação, onde ajudava atletas a recuperar de lesões graves. Agora, era ela quem precisava de cura, embora nenhuma fisioterapia conseguisse remendar um coração partido. Grace Brooks. Uma enfermeira chamou o seu nome. Olhando à volta da sala de espera cheia, ela levantou-se, alisando a sua farda. Tinha um dia cheio de pacientes depois da consulta. Ao seguir a enfermeira pelo corredor, Grace não conseguiu deixar de reparar as outras mulheres, muitas acompanhadas por parceiros entusiasmados. Um homem filmava todo o percurso da esposa até a sala de exames, ambos a sorrirem como se tivessem ganho a lotaria. Primeira gravidez? Perguntou a enfermeira gentilmente, enquanto media a tensão arterial de Grace. Sim. Grace fixou o olhar no cartaz anatômico na parede, lutando contra as lágrimas. Estou a fazer isto sozinha. As mãos da enfermeira pararam por um momento. A minha irmã fez o mesmo há 20 anos. A melhor decisão da vida dela. Deu um leve aperto no ombro de Grace. A filha dela acabou de se formar em Duke. Antes que Grace pudesse responder, a doutora Patricia Foster entrou. O cabelo prateado apanhado num elegante coque. Grace, não te via desde que trataste do meu ombro no ano passado. Ainda assim, devo dizer que não esperava ver-te como paciente, deste tipo. Grace forçou um pequeno sorriso. A vida tem trazido muitas surpresas ultimamente. Enquanto a doutora Foster preparava o aparelho de ecografia, Grace fitava o teto, tentando manter a compostura. Ainda não tinha contado a ninguém sobre a gravidez. Nem sequer a Melanie, que a acompanhava diariamente desde que expôs o caso de Judson. Nem a mãe, que largaria tudo para vir de Raleigh. Nem aos irmãos, que provavelmente tentariam ir atrás de Judson. Isto pode estar um pouco frio, avisou a doutora Foster, ao aplicar o gel na barriga de Grace. Vamos ver o que temos aqui. A sala encheu-se com um som rápido e sibilante, um pequeno coração, veloz e forte. Grace virou a cabeça para olhar para o ecrã e ficou sem ar. Ali, em preto e branco granulado, estava o seu bebê. Parece que está com cerca de 8 semanas, disse a doutora Foster, mexendo ligeiramente a sonda. Está tudo saudável. Quer uma fotografia para levar? Grace acenou com a cabeça, incapaz de falar. Era real. Esta pequena pessoa, que dependia inteiramente dela, era real. Mais tarde, naquela tarde, entre pacientes, Grace estava sentada no seu gabinete, a olhar para a ecografia.
A sua próxima consulta, um quarterback do secundário com uma rotura de ligamento cruzado anterior, podia esperar 5 minutos. Ela precisava deste momento. Uma batida à porta interrompeu os seus pensamentos. Entre, chamou ela, rapidamente esconder a fotografia na gaveta da secretária. Melanie entrou, a pele escura brilhando de suor pós-treino. Olá, estranha. Tens evitado as minhas chamadas. Tenho estado ocupada, respondeu Grace, apontando para a pilha de fichas de pacientes em cima da secretária. Ocupada demais para a noite do Mac and Cheese? É quarta-feira. Melanie sentou-se na beira da secretária de Grace. Anda lá, não podes esconder-te no apartamento para sempre. O Judson é que devia ter vergonha, não tu. A mão de Grace moveu-se inconscientemente até a barriga. Mel, há algo que preciso de te contar. Mas, antes que pudesse continuar, o telefone do gabinete tocou. Senhora Brooks, a sua consulta das 15 horas está aqui, e o pai está a ficar impaciente. Já vou. Grace levantou-se, endireitou o crachá. Fica para outra noite o Mac and Cheese. Prometo que te explico tudo em breve. Melanie pareceu cética, mas acenou com a cabeça. Está bem, mas não vou deixar passar isto. Precisamos de estar contigo agora. Enquanto Grace caminhava para a sala de tratamento, percebeu que Melanie tinha razão. Não podia fazer isto sozinha, por mais que quisesse provar que conseguia. A mãe ensinara-lhe que ser forte não era recusar ajuda, era saber quando aceitá-la. O pai do quarterback estava a andar de um lado para o outro quando ela chegou, os sapatos caros a bater no chão de linóleo. Esta lesão pode custar-lhe a bolsa, disse ele, sem rodeios. Grace respondeu à sua ansiedade com calma profissional. Com a reabilitação certa e dedicação, o seu filho pode recuperar totalmente. Já ajudei atletas a regressar de lesões piores. Enquanto começava a avaliação do joelho do adolescente, Grace sentiu uma mudança sutil dentro de si. Sempre fora boa a consertar os outros, a ajudá-los a reconstruir o que estava partido. Talvez fosse a altura de aplicar essa mesma dedicação a si própria. A fotografia da ecografia, guardada na gaveta, parecia pulsar como um farol, apontando para um futuro que não tinha planeado, mas que agora não conseguia imaginar viver sem ele. Primeiros passos, lembrou-se. Era assim que todas as recuperações começavam, com pequenos passos determinados para frente. Só tinha de ser corajosa o suficiente para os dar. Grace olhou para o seu reflexo no espelho da casa de banho da casa dos pais, em Raleigh, ensaiando as palavras que já praticara 100 vezes durante as 2 horas de viagem desde Charlotte. Com 12 semanas de gravidez, a farda ainda escondia quaisquer mudanças visíveis, mas não podia manter este segredo por muito mais tempo. Mãe, sussurrou ao reflexo, estou grávida, e o Judson foi-se embora. As palavras sabiam a derrota, mesmo ela sabendo que não eram. O som da mãe a preparar o jantar de domingo vinha do andar de baixo, o tilintar de panelas, o crepitar de algo no fogão. O conforto familiar de um encontro de família semanal, que ela evitava há um mês. Os seus irmãos, Russell e Nathan, já deviam estar lá embaixo, provavelmente a discutir sobre futebol ou sobre o novo namorado da mãe, a fingir que tudo estava normal, mesmo sabendo todos da traição de Judson. O telemóvel vibrou. Outro e-mail do advogado de Judson sobre a divisão de bens. Apagou-o sem ler. Que esperassem. Tinha coisas mais importantes com que lidar hoje. Grace chamou a mãe do andar de baixo. A caçarola está quase pronta, querida. Respirando fundo, Grace abriu a porta da casa de banho. Ela conseguia fazer isto. Tinha de conseguir. A cena na cozinha era exatamente como ela previra. Russell e Nathan estendidos em bancos altos no balcão. A mãe, Linda, empunhando uma colher de pau como a batuta de um maestro enquanto orquestrava o jantar. Com 55 anos, Linda Brooks ainda era uma força da natureza. O cabelo grisalho preso num coque desleixado, as roupas de enfermeira substituídas por uns jeans gastos e um ceviche de mãe da Universidade de Duke. Aí está a minha menina, sorriu Linda, mas uma preocupação brilhou nos seus olhos. Estás com um ar pálido. Tens comido o suficiente? Mãe, começou Grace, mas foi interrompida por Nathan. Provavelmente está a trabalhar demais. Sabes como é, a Grace casada com aquela clínica dela. Ele travou-se tarde demais, a palavra casada pendurada de forma estranha no ar. Russell lançou-lhe um olhar cortante. Muito suave, gênio. Está tudo bem, disse Grace automaticamente, embora nada estivesse. O estômago dela revirava-se, e não era só por causa dos enjoos matinais.
Na verdade, preciso de vos contar uma coisa. Linda sentou-se, a colher nas mãos. O instinto maternal claramente percebia o peso do momento. Senta-te, querida. Seja o que for, estamos aqui. Grace continuou de pé, os dedos a bater nervosamente no balcão, aquele tique que herdara do pai. Estou grávida. A cozinha ficou em silêncio. Até o velho frigorífico parecia suster a respiração. Descobri no mesmo dia em que soube sobre o Judson, e ela. Grace forçou as palavras. Ele não sabe. E eu não quero que saiba. Ainda não. Russell foi o primeiro a mover-se, levantando-se tão abruptamente que o banco arrastou-se no chão. Vou matá-lo. Não vais, não, disse Linda, firmemente, embora as mãos lhe tremessem ao alcançar Grace. Oh, minha bebé. Não preciso que ninguém o mate. Grace afastou-se. Precisava de dizer aquilo. Não preciso de vingança ou pena ou... A voz falhou-lhe, de repente, chorava. Choro profundo, que sacudia o corpo, lágrimas que guardava semanas. Os braços da mãe envolveram-na imediatamente, em seguida, os irmãos também, formando um círculo protetor de amor e raiva partilhada. Eu tinha um plano, soluçou Grace no ombro da mãe. Era tudo para ser perfeito. A casa, o casamento, o bebé. Agora vou ser mãe solteira. Tal como... Ela parou, horrorizada. Tal como eu, completou Linda, afastando-se para olhar para a filha. Grace Evelyn Brooks, ouve-me. Ser mãe solteira não é uma tragédia. Não é um fracasso. É prova de quão forte és. De quanto amor és capaz de dar. Mas tu passaste por tanto, sussurrou Grace. Todos aqueles turnos duplos, a forma como adormecias à mesa da cozinha a fazer contas. E olha no que deu. Linda apontou para os filhos. 3 crianças incríveis que nunca duvidaram de que eram amadas. Uma vida construída nos meus próprios termos. Tocou no rosto de Grace. És mais forte do que eu alguma vez fui. Nathan pigarreou. Além disso, tens-nos a nós. Esse miúdo vai ter os tios mais protetores da Carolina do Norte. E uma avó jovem o suficiente para tomar conta dele, acrescentou Linda, com um sorriso úmido. Mas nem penses em chamar-me de avó em público. Grace riu-se, apesar de si própria, o som misturado com as lágrimas. A ansiedade que se acumulava há semanas começou a dissipar-se, substituída por algo que parecia perigosamente parecido com esperança. A caçarola está a queimar, comentou Russell, com calma. Linda correu para o forno, resmungando. Grace afundou-se num banco, emocionalmente exausta, mas de algum modo mais leve. Os irmãos ladeavam-na como guarda-costas, a presença deles firme e reconfortante. Então, disse Nathan após um momento, podemos pelo menos furar-lhe os pneus? Não, responderam Grace e Linda em uníssono. Está bem, suspirou ele. Mas quando a minha sobrinha ou sobrinho precisar da primeira bicicleta, vou comprar a mais cara que encontrar. Essa é a minha versão de vingança. Grace encostou a cabeça ao ombro dele, inspirando o cheiro familiar de família e lar. Talvez ainda não tivesse tudo resolvido, mas tinha aquilo. Pessoas que a amavam incondicionalmente. Que lutariam por ela, mesmo quando ela não conseguisse lutar por si mesma. Não era a vida que tinha planeado. Mas talvez, só talvez, pudesse ser melhor do que a que perdeu. Mãe, o meu pai alguma vez gostou de filmes da Marvel? Grace quase deixou cair o dossiê de paciente que estava a rever. Levantando os olhos da secretária no centro de reabilitação Brooks, viu Lynn, de 10 anos, sentada no sofá de couro, os trabalhos de casa esquecidos ao lado. Aqueles olhos azul-cinzento tão familiares, fixos intensamente no rosto da mãe. O que te fez perguntar isso? Grace manteve a voz estável, embora o coração lhe batesse rápido. Essas perguntas tornavam-se mais frequentes. Cada uma como uma pequena flecha a acertar no alvo. Lynn encolheu os ombros, enrolando uma madeixa do cabelo castanho ondulado. O Mason na escola estava a falar de ver todos os filmes do Iron Man com o pai. E isso fez-me pensar. Grace pousou a caneta, dando total atenção à filha. Após 10 anos a construir a própria clínica, a criar Lynn sozinha, aprenderá a reconhecer esses momentos pelo que eram, oportunidades para construir confiança ou muros. Honestamente, querida, não sei. Nunca vimos juntos. A meia-verdade parecia mais segura do que mencionar como Judson sempre preferira filmes independentes pretensiosos, que pudesse dissecar durante jantar com os colegas.
Ele sabe de mim? A pergunta foi calma mas direta, estilo típico de Lynn. Antes que Grace pudesse formular uma resposta, a porta do gabinete abriu-se. Melanie, agora chefe de fisioterapia da clínica, espreitou. Grace, desculpa interromper, mas a tua consulta das 16 horas chegou mais cedo, e ele, bem, precisas de ver isto. Já vou. Grace levantou-se, grata pela interrupção, mas odiando-se por sentir isso. Lynn, querida, podemos falar disto depois? Prometo que sim. Lynn revirou os olhos com aquele dramatismo que só os pré-adolescentes dominam. Tanto faz. Tenho TPC de matemática mesmo. Puxou do manual, encerrando eficazmente a conversa. Grace seguiu Melanie pelo corredor, ainda com a mente nas perguntas da filha. O que há de tão urgente sobre o das 16 horas? Lembras-te daquele veterano militar que o Dr. Rodri RZ encaminhou? Aquele com a reconstrução complexa do ombro? Melanie entregou-lhe um dossiê. É ele. Mas Grace, ela hesitou, ele é lindo. Tipo capa de romance mesmo. E tem aquele ar misterioso e intenso. Mel, ele é um paciente. Eu sei. Mas, quando foi a última vez que sequer olhaste para um homem? Aquela coisa de casada com trabalho era fofa nos teus 30s. Ainda estou nos meus 30s, interrompeu Grace, folheando o dossiê. Caton Shaw, 41 anos, antigo Forças Especiais. Várias cirurgias ao ombro direito após lesão em combate. Chegaram à zona principal de reabilitação e Grace levantou os olhos do dossiê para ver o novo paciente. O fôlego prendeu-se-lhe ligeiramente. Melanie não exagerara. Caton Shaw estava junto à janela, a postura militar evidente na postura perfeita. Cabelo escuro cortado curto. Mandíbula forte, sombreada por barba. E olhos que pareciam absorver tudo de uma só vez. O braço direito junto ao corpo, a tensão nos ombros revelando a dor que tentava esconder. Sr. Shaw, Grace aproximou-se, máscara profissional firmemente colocada. Sou a Grace Brooks. Ele virou-se e algo brilhou naqueles olhos escuros. Reconhecimento, talvez, ou compreensão. Senhora Brooks, a voz dele era profunda, com uma leve rouquidão. Chame-me Caton. Caton, ela gesticulou em direção à zona de exame. Vamos começar. Enquanto iniciava a avaliação, Grace reparou nas cicatrizes, não apenas as cirúrgicas no ombro, mas outras, antigas, contando histórias de uma vida vivida perigosamente. As respostas dele às perguntas eram curtas, militares, mas, ocasionalmente, escapava-lhe um humor seco. Classifique a dor de 1 a 10, instruiu ela, manipulando o ombro com cuidado. Comparado com ser alvejado? Ou com ver reality TV? Um riso surpreso escapou-lhe. Vamos com reality TV como base, então. Cerca de 7, ele encontrou o olhar dela. Mas as tuas mãos já estão a melhorar. Grace ignorou o calor que lhe subia pelo pescoço. A cirurgia foi bem feita, mas o tecido cicatricial é extenso. Vais precisar de fisioterapia intensiva para recuperar o movimento completo. Quanto tempo? No mínimo 3 meses. 2 sessões por semana. Ela deu um passo atrás, mantendo a distância profissional. Se estiveres disposto a fazer o esforço. Senhora, já rastejei pelo deserto com uma anca deslocada. Acho que aguento alguma fisioterapia. Antes que pudesse responder, Lynn apareceu à porta. Mãe, posso ir à máquina de snacks? Estou cheia de fome. Daqui a 1 minuto, querida. Estou com um paciente. A expressão de Caton suavizou-se ao olhar para Lynn. Deixa-me adivinhar, 5º ano. Lynn ergueu o queixo. 6º, na verdade. Saltei 1 ano. Miúda esperta, disse-lhe a Grace, algo indefinível a cruzar-lhe o rosto. Como a mãe, presumo. E teimosa também. É o que o tio Russell diz, acrescentou Lynn com um sorriso. Grace sentiu a dor familiar sempre que alguém mencionava sem querer a semelhança familiar, sabendo, havia partes de Lynn, o humor sarcástico, a mente analítica, que vinham de Judson. Partes que ela tentava não ver. Começamos a terapia amanhã às 9, disse ela a Caton, guiando a conversa de volta a um terreno mais seguro. A primeira sessão vai ser dura. Estou ansioso por isso. Ele levantou-se e, mesmo com a lesão, os seus movimentos tinham uma fluidez graciosa. Prazer em conhecer-te, Lynn.
Depois de ele sair, Melanie apareceu com um sorriso cúmplice. Então nada. É um paciente, Mel. Um paciente que não tirava os olhos de ti. Grace juntou os seus dossiês, ignorando o tremor no estômago. Já tinha complicações suficientes na sua vida, uma filha curiosa a fazer perguntas impossíveis, uma clínica em crescimento para gerir, e um coração que tinha cuidadosamente protegido durante anos. Não precisava de mais desafios, especialmente não envolto em cicatrizes de combate e intensidade silenciosa. Mas, ao ver Lynn atacar a máquina de snacks, Grace não conseguiu deixar de pensar na ligação. Como algumas pessoas entram na tua vida no momento exato, quer estejas preparado para elas ou não. 3 semanas depois do início da terapia de Keaton, Grace dava por si a ansiar pelas sessões matinais mais do que gostaria de admitir. Havia algo naquela força tranquila dele, na forma como suportava a dor sem se queixar, que a atraía, apesar das suas fronteiras profissionais. A tua rotação externa está a melhorar, observou ela, guiando-lhe o braço através do movimento prescrito. A luz da manhã entrava pelas janelas da clínica, realçando os fios prateados no cabelo escuro dele. Mérito da terapeuta, respondeu Keaton, a voz apertada pelo esforço. Embora estas sessões comecem a parecer treino básico outra vez. Está a chamar-me sargento de treino, Sr. Shaw? Nem me atreveria, Sra. Brooks. O leve sorriso dele provocou algo quente no peito dela. A porta da clínica tilintou e Grace olhou instintivamente. As mãos congelaram sobre o ombro de Keaton ao ver 2 figuras familiares entrarem. Judson Crane, apoiado numa bengala, e ao lado dele, Tinsley Marrow. A beleza de modelo que antes tinha agora parecia tensa, marcada pela preocupação. Grace, a voz de Judson ecoou pela sala. Precisamos da tua ajuda. Keaton sentiu imediatamente a tensão dela. Problemas? Perguntou em voz baixa. Pode-se dizer isso. Grace recuou, a máscara profissional a tomar o lugar. Por favor, continua com os exercícios de resistência. Já volto. Ela aproximou-se da recepção, onde Judson e Tinsley esperavam. 10 anos tinham-no envelhecido mais do que ela esperava. O físico atlético de antes estava mais mole, e as roupas de marca pendiam-lhe no corpo de forma desajeitada. Isto é uma surpresa, disse Grace friamente. Não me lembro de ver o vosso nome na minha agenda. Foi uma decisão de última hora, interveio Tinsley, a voz sem a confiança de outrora. Já fomos a 3 clínicas, mas nenhuma. Bem, tu és a melhor de Charlotte. Grace reparou como a mala cara de Tinsley estava arranhada, como as raízes do cabelo precisavam de retoque. O que quer que os trouxesse ali, claramente afetara o estilo de vida deles. O que aconteceu? Perguntou Grace, dirigindo a pergunta a Judson. Ele remexeu-se desconfortavelmente. Acidente de carro, há 3 meses. As outras clínicas dizem que os danos nos nervos são demasiado complexos. Que talvez eu, engoliu em seco, talvez eu nunca volte a andar normalmente. E acharam que vir aqui era boa ideia? És a nossa última esperança, implorou Tinsley. As contas médicas, estamos a perder tudo, Grace. Ele precisa de voltar a trabalhar. Grace sentiu uma raiva familiar a subir. Agora precisam da minha ajuda, depois de tudo? Mãe! A voz de Lynn cortou a tensão. Ela estava no corredor, mochila ao ombro, acabada de chegar da escola. O que se passa? A cor sumiu do rosto de Judson ao encarar a filha que nunca conhecera. Lynn olhou entre eles, a sua mente rápida claramente a fazer ligações. Larry, querida, começou Grace, mas a filha já avançava. És tu, não és? A voz de Larkin tinha uma mistura de curiosidade e acusação. Tu és o meu pai. Tinsley recuou como se tivesse sido atingida, enquanto Judson apertava mais a bengala. Sim, sou. Grace viu a filha endireitar-se, queixo erguido num gesto tão semelhante ao seu que lhe doeu o coração. Fixe, disse Lynn com uma casualidade devastadora. Sempre me perguntei que tipo de pessoa abandona a esposa grávida. Agora sei. Parece-se exatamente como eu imaginava. Desesperado. Larry Marie Brooks, Grace advertiu, embora sentisse orgulho misturado com responsabilidade parental. O quê? Só estou a ser honesta. Não é isso que me dizes sempre para ser? Do outro lado da sala, Grace percebeu Keaton ao observar a cena, a sua presença estranhamente reconfortante mesmo à distância. Para o meu gabinete. Todos vocês. À medida que entravam,
Grace trocou um olhar com Melanie e acenou com a cabeça. A amiga compreendeu de imediato, indo tratar dos outros pacientes. Dentro do gabinete, Lynn sentou-se no seu lugar habitual no sofá, enquanto Judson e Tinsley ocupavam as cadeiras em frente à secretária. O silêncio era ensurdecedor. É preciso ter lata, disse finalmente Grace. Entrarem aqui assim. Eu sei, respondeu Judson. Mas estou desesperado, Grace. A minha clínica está a falir. A seguradora está a recusar o pedido. Nem consigo subir escadas sem ajuda. E isso é problema meu por quê? Porque és melhor do que isto, interrompeu Tinsley. Melhor do que recusar ajudar alguém em necessidade só por causa do passado. Bonito, resmungou Kim, vindo da mulher que ajudou a destruir o casamento dos meus pais. Chega, interrompeu Grace. Lynn, por favor, espera lá fora. Mas, mãe. Agora. Depois de Laren sair, Grace recostou-se na cadeira, estudando o casal à sua frente. Que estranho, já não tinham poder nenhum sobre as suas emoções. A visão deles juntos já destruíra o mundo dela. Agora, apenas pareciam pequenos. Vou aceitar o vosso caso, disse por fim. Obrigado, Grace, obrigado. Não acabei. Vou aceitar o vosso caso, mas nos meus termos. Serão tratados pela minha equipa, não por mim. Vão pagar o preço completo. Sem planos de pagamento. Sem descontos. E, mais importante, inclinou-se para frente, respeitarão os meus limites. Isto é uma relação profissional. Se tentarem usar a Lynn ou o nosso passado para me manipular, estão fora. Entendido? Judson assentiu lentamente. Entendido. Quando saíram do gabinete, Grace permaneceu sentada, a processar o que acabará de acontecer. Uma leve batida fez com que levantasse o olhar. Caton estava à porta, preocupação evidente nos olhos escuros. Estás bem? Grace esboçou um pequeno sorriso. Vou ficar. Ele acenou, compreensão no olhar. Algumas batalhas deixam cicatrizes que não se veem. Não significa que as deixemos definir-nos. Ao virar-se para sair, Grace percebeu algo. Pela primeira vez em 10 anos, ver Judson não lhe soube como uma faca no coração. Em vez disso, parecia como fechar um livro que já tinha lido demasiadas vezes, familiar, mas já não essencial. Talvez fosse assim que a cura realmente se parecia. Está falido, a voz de Lynn trazia um toque de satisfação enquanto mexia o seu leite com chocolate no diner favorito delas. Era tradição de sexta-feira à noite, hambúrgueres, batidos e conversas honestas. Tipo, mesmo falido. Grace observava a filha com atenção por cima da chávena de café. Dificuldades financeiras não tornam uma pessoa má, Lynn. Abandonar a esposa grávida sim, isso torna alguém numa má pessoa. Estar falido apenas te torna numa má pessoa falida. Lynn deu um gole deliberado no seu batido. Viste como a loira falsa parecia assustada? Aposto que já não está tão entusiasmada com o homem mais velho agora que os cartões de crédito dele deixaram de funcionar. O nome dela é Tinsley, e não vamos falar deles assim. Por quê? Eles magoaram-te. Os olhos azul-cinzentos de Lynn, tão parecidos com os de Grace, brilharam com raiva protetora. Vi a tua cara quando eles entraram, mãe. Parecias como se alguém te tivesse dado um murro. Grace pousou a chávena. A vida é complicada, querida. As pessoas cometem erros. Isso não foi um erro. Um erro é quando eu me esqueço de entregar o projeto de história. Ele escolheu deixar-nos. Antes que Grace pudesse responder, o telefone vibrou, uma mensagem de Caton. Deixei a carteira na sala de terapia. Alguma hipótese de a ir buscar amanhã em vez de esperar até segunda? É o soldado Giro, perguntou Lynn, espreitando por cima da mesa. Grace rapidamente bloqueou o ecrã. É um paciente, Lynn. Um paciente. Que olha para ti como se fosses a última garrafa de água no deserto, sorriu Lynn. O tio Nathan diz que precisas de voltar ao ativo. O teu tio Nathan devia preocupar-se com a própria vida. Mas Grace sentiu as faces aquecerem. E desde quando discutes a minha vida amorosa com ele? Desde que decidi que precisas de uma. Laren meteu uma batata frita na boca. Não podes proteger-me para sempre, mãe. Não vou partir em pedaços se começares a namorar. Grace olhou para a filha, a pensar quando é que aquela criança sábia além da idade tinha substituído a sua menina.
Quando é que cresceste tanto? Provavelmente por volta da altura em que comecei a perceber por que choravas ao ouvir músicas da Kelly Clarkson. O empregado chegou com os hambúrgueres, dando a Grace um momento para se recompor. Ela respondeu a Caton: a clínica abre às 8 horas amanhã. Estarei lá, a pôr a papelada em dia. A resposta foi imediata. Trabalhas demais. Alguém tem de fazer, escreveu ela. Depois adicionou um emoji sorridente para suavizar. Mãe, a voz de Laren tornou-se séria. Vais mesmo ajudá-lo? Depois de tudo. Grace pousou o telefone. Fiz um juramento de ajudar as pessoas a curarem-se, querida. Isso inclui pessoas que me magoaram. Mas não estás a tratar tu, pois não? Não. A doutora Rodrigues vai ficar com o caso dele. Lynn assentiu, aparentemente satisfeita. Ótimo! Porque eu vi como ficaste toda tensa durante a sessão do Sr. Shaw quando eles apareceram. Ele também reparou. És muito observadora para alguém que devia estar a fazer os trabalhos de casa. Multitasking é uma competência. Lynn deu outra dentada no hambúrguer. Além disso, o Sr. Shaw é muito mais interessante que álgebra. Sabias que ele tem uma mota? Grace quase se engasgou com o café. Como sabes isso? Posso ter feito uma pesquisa. Lynn encolheu os ombros. Ele apareceu nas notícias há uns anos. Salvou toda a unidade no Afeganistão. Ganhou uma data de medalhas. Os olhos de Lynn brilhavam. É basicamente o Capitão América, mãe. É um paciente, repetiu Grace firmemente. Por agora. O telefone de Lynn vibrou. A tia Melanie pode vir cá amanhã? Prometeu ajudar-me com o projeto de ciências. Aquele sobre fisioterapia e lesões desportivas. Grace sorriu. Posso ajudar com isso, sabes? Sem ofensa, mãe, mas transformarias aquilo numa verdadeira palestra médica. A tia Mel torna-o divertido. Além disso, Lynn hesitou. Meio que queria perguntar-lhe sobre o pai. Sobre como ele era antes. Tu ficas sempre triste quando eu pergunto. A honestidade atingiu Grace como um golpe físico. Desculpa, querida. Nunca quis que sentisses que não podias perguntar-me nada. Eu sei, Lynn estendeu a mão por cima da mesa, apertando a da mãe. Mas às vezes também precisas de te proteger. Foi o que a avó disse. Grace conteve as lágrimas, tocada pela empatia da filha. Quando ficaste tão sábia? Deve ser dos bons genes dos Brooks, sorriu Lynn. Os genes dos Crane só me deram esta madeixa de cabelo irritante. Ambas riram, a tensão desfeita enquanto terminavam a refeição. Grace observava Laren a falar sobre a escola e os amigos, maravilhada com como aquela pessoa incrível surgira do seu momento mais escuro. O telefone vibrou outra vez. Caton, vejo-te amanhã. E Grace, mereces uma pausa às vezes. Ao olhar para a filha, forte, perspicaz, destemida perante verdades difíceis, Grace pensou que talvez fosse a altura de parar de se esconder atrás dos muros que construiu. Talvez fosse a altura de mostrar a Lynn que o amor, apesar dos riscos, ainda valia a pena. Olha, disse de repente, e se fossemos ao cinema amanhã, depois de ouvir o Sr. Shaw na clínica? O rosto de Lynn iluminou-se. A sério? Podemos ver o novo da Marvel? Claro. Grace sorriu, lembrando-se da pergunta de Lynn sobre Judson e os filmes da Marvel. Algumas feridas curavam-se criando novas memórias por cima das antigas. Mas chega de pesquisar os meus pacientes no Google. Está bem, disse Lynn, mexendo o resto do batido. Mas quando ele te convidar para sair, e vai convidar, tens de dizer que sim. Combinado. Grace abanou a cabeça, divertida e aterrorizada pela percepção da filha. Come as batatas antes que fiquem frias. Mas, enquanto conduzia para casa, Grace deu por si a pensar em olhos escuros e força silenciosa. Em segundas oportunidades e na coragem de as agarrar. Talvez Lynn tivesse razão. Talvez fosse tempo de deixar alguém entrar, mesmo que esses pensamentos a assustassem mais do que qualquer traição alguma vez tinha feito. A luz do sol de sábado de manhã entrava pelas janelas da clínica, enquanto Grace organizava os dossiês de pacientes. Chegará cedo, dizendo a si mesma que era só para pôr a papelada em dia, não porque Caton vinha buscar a carteira. O telefone acendeu-se com uma mensagem de Melanie. A Lynn diz que o soldado Giro vai aí hoje. Coincidência? Não tens um projeto de ciências para fazer, respondeu Grace.
Já estou aqui. A tua miúda é brilhante, BTW. Agora conta tudo sobre o Caton. Antes que Grace pudesse responder, uma mota rugiu no parque de estacionamento. Ela observou pela janela enquanto Caton desmontava, os movimentos fluidos, apesar do ombro lesionado. Trocara a roupa habitual de terapia por uns jeans gastos e uma jaqueta de cabedal. Grace sentiu-se grata por a clínica estar vazia. A porta tilintou quando ele entrou. Bom dia, disse ele, a voz mais rouca que o habitual. Obrigado por me deixares vir. Eu estava aqui de qualquer forma, ela gesticulou para a pilha de ficheiros, ciente de que não enganava nenhum dos dois. A tua carteira está no meu gabinete. Ele seguiu-a pelo corredor, a sua presença preenchendo o espaço de um modo que fazia a pele dela arrepiar. No gabinete, ela tirou a carteira da gaveta trancada. Obrigado. Ele pegou nela, os dedos de ambos a roçarem-se. Ouve, Grace. O telefone dela vibrou outra vez. O nome de Tinsley apareceu no ecrã. Deves atender isso, disse Keaton calmamente. Pode ser importante. Grace hesitou, depois atendeu. Olá. A voz de Tinsley estava tensa de pânico. O Judson colapsou. Estamos no Mercy General. Ele está a pedir por ti. O que aconteceu? Não sabem. Algo sobre inflamação nervosa. Por favor, Grace, ele está assustado e os médicos aqui respeitam-te. Podia só. Grace fechou os olhos. Estarei aí em 20 minutos. Ela desligou e encontrou Keaton a observá-la com compreensão. Dever chama. O meu ex-marido está no hospital. Ela agarrou na mala, depois parou. Desculpa pelo cinema, mas prometi a Lynn que podia levá-la. Grace fitou. O quê? Para o cinema, esclareceu ele. Se confiares em mim. Parece que a miúda estava ansiosa por isso. Ela estava. Mas não tens de fazer isso. Quero fazer, disse ele, os olhos escuros fixos nos dela. Além disso, ela queria fazer perguntas sobre coisas militares para o projeto dela. 2 coelhos, uma cajadada. Grace devia ter dito não. Ele ainda era seu paciente. Havia limites. Ética. Mas a ideia de desiludir Lynn outra vez. Deixa-me ligar-lhe, disse finalmente. Lynn atendeu ao primeiro toque. Mãe. A tia Mel e eu acabamos de provar que o momento afeta o estresse nas articulações em jogadores de futebol. Isso é ótimo, querida. Ouve, surgiu uma coisa no trabalho. Vais cancelar, a desilusão de Lynn era palpável. Na verdade, Grace respirou fundo, o Sr. Shaw ofereceu-se para te levar ao cinema. Se estiveres de acordo. O guincho que se seguiu quase a ensurdecera. Sim. Podemos comprar pipocas? Ele gosta da Marvel? Diz-lhe que tenho perguntas sobre o Afeganistão para o meu projeto. Calma, Grace riu. Vou buscar-te a tia Mel depois. Porta-te bem, está bem? Depois de desligar, virou-se para Keaton. Tens a certeza disto? Positivo. Ele tirou a carteira, extraindo um cartão militar velho. Aqui. Assim sabes que podes confiar em mim. O gesto tocou-a profundamente. Fica com ele. Eu confio em ti. Algo mudou na expressão dele. Grace, tenho andado a querer dizer-te. Mãe. Lynn rompeu pelo gabinete, Melanie logo atrás. Ouvi a mota. É tua? Posso vê-la? Tens capacete extra? É lá, miúda, Keaton sorriu. Uma pergunta de cada vez. Melanie lançou a Grace um olhar cúmplice. Segui-a para aqui quando ouviu a mota. Não imagino por que razão estava tão entusiasmada. Grace juntou os seus pertences, tentando ignorar o quão natural aquilo parecia. Keaton e Lynn já a conversar sobre motas e filmes, a aprovação óbvia de Melanie, o calor no peito que nada tinha a ver com o sol da manhã. Tenho de ir, anunciou. Assunto hospitalar. Judson? Perguntou Mel em voz baixa. Grace acenou. Fica de olho neles por mim. Sempre. Melanie apertou-lhe o braço. Mas Grace, talvez esteja na altura de deixares alguém cuidar de ti também. No hospital, Grace encontrou Tinsley a andar de um lado para o outro na sala de espera. A roupa cara estava amarrotada. A maquilhagem borrada. Ainda bem que vieste. Estão a fazer exames, mas ele está com tantas dores. Chamaram a neurologia?
Estão à espera do especialista. Tinsley torcia as mãos. Não sei lidar com isto, Grace. O Judson sempre foi o forte. Grace conteve uma resposta sobre força e lealdade. Deixa-me falar com os médicos. Horas depois, após consultar especialistas e rever resultados, Grace finalmente voltou para casa. Os danos nos nervos do acidente de Judson eram piores do que o diagnosticado inicialmente. Sem tratamento agressivo, podia perder mobilidade completa na perna esquerda. O telefone vibrou. Uma foto de Melanie. Lynn e Caton no cinema, os dois a fazerem sinal de positivo, baldes de pipocas combinados ao colo. Outra mensagem. Estão a adorar. Ele é um achado. No parque do hospital, Grace sentou-se no carro, emoções em guerra dentro dela. De um lado, Judson, o homem que destruiu seu mundo, agora ele mesmo quebrado. Do outro, uma nova possibilidade, um homem que levou a filha a ver um filme da Marvel, que compreendia dor e cura, que a olhava como algo precioso. O telefone vibrou de novo. Caton, a tua miúda está a explicar-me toda a cronologia da Marvel. Nunca vi ninguém falar tão depressa. Ela é incrível, Grace. Tal como a mãe. Grace encostou a testa ao volante, lembrando-se das palavras de Lynn no diner. Não me podes proteger para sempre. Talvez estivesse na altura de parar de tentar. Talvez estivesse na altura de proteger o próprio coração. Tens de ajudá-lo. Tinsley abordou Grace à porta da clínica na manhã de segunda-feira. O outro médico disse que só tu compreendes a complexidade do caso dele. Grace trocou o café de mão, lutando contra o cansaço depois de uma noite em branco a rever os ficheiros médicos de Judson. Já te disse. A doutora Rodrigues. Não és tu, Tinsley aproximou-se, o desespero evidente na cara maquilhada. Olha, sei que me odeias. Tens todo o direito. Mas isto não é sobre nós. O Judson pode acabar numa cadeira de rodas. Afasta-te. A voz de Keaton cortou a tensão ao aproximar-se para a sessão, o primeiro agendamento da manhã. A senhora disse que não. Os olhos de Tinsley alternavam entre eles, um olhar calculista disfarçado de desespero. Ah, já percebi. Seguiste em frente, não foi? Grace a trocar por um modelo mais novo também. Chega. A voz de Grace era gelo. Caton é um paciente. E a minha vida pessoal não te diz respeito. Está tudo bem aqui? Melanie apareceu na porta da clínica, de braços cruzados. Tudo bem. Tinsley endireitou o blazer caro. Só uma conversa sobre os velhos tempos. A propósito, Grace, o Judson tem perguntado pela Lynn. Diz que está na hora de conhecer a filha. Grace sentiu o sangue fugir do rosto. Nem penses nisso. Ele tem direitos, insistiu Tinsley. Direitos legais. Talvez se fosses mais cooperativa quanto ao tratamento dele. Isso é uma ameaça. Caton deu um passo em frente, a postura militar a torná-lo repentinamente intimidante apesar do ombro lesionado. Só estou a dizer factos. Tinsley recuou. Pensa bem, Grace. Toda a gente pode sair a ganhar. Depois que saiu, as mãos de Grace tremiam tanto que quase deixou cair o café. Keaton segurou-o, os dedos quentes contra os dela. Ela está a blefar, disse Melanie. Ele abdicou dos direitos há anos. Mas pode lutar por eles agora. A mente de Grace acelerava. Pode arrastar a Lynn para uma batalha legal. Forçá-la a... Ei! A voz de Caton era suave mas firme. Respira. Vamos resolver isto. Vamos. A palavra pairava entre eles. A tua sessão, começou Grace, fraca. Pode esperar. Ele guiou-a para dentro. Agora, precisas de ligar ao teu advogado. Amanhã passou num turbilhão de chamadas e consultas. O advogado assegurou-lhe que o caso de Judson era fraco, abandono, sem pensão de alimentos, sem tentativa de contato durante 10 anos. Mas o estresse de uma luta legal podia prejudicar Lynn irreparavelmente. Não acredito que desceram tão baixo, disse Melanie durante o almoço, furiosa. Usar a Lynn como moeda de troca. Grace fitava a salada intocada. Devia ter visto isto a vir. A Tinsley sempre foi manipuladora. Não estás a tratá-lo, Caton afirmou, seco. Ele ficou depois da sua sessão de fisioterapia, fingindo não notar como as mãos de Grace tremiam enquanto trabalhava no ombro dele.
Se eu não o fizer, eles vão atrás da Lin. Se fizeres, estás a deixá-los vencer. Os olhos escuros dele fixaram-se nos dela de novo. A verdade nas palavras dele atingiu-a com força. Grace afastou-se da mesa da sala de descanso. Preciso de apanhar ar. Nos degraus traseiros da clínica, ligou a mãe. Linda Brooks ouviu em silêncio toda a história, depois disse: venha a Raleigh este fim de semana. Traz a Lin. E, Grace, traz também esse tal Caton. Quero conhecer o homem que pôs a minha neta a falar de motas e medalhas militares. Mãe, ele é um paciente. E eu sou a rainha de Inglaterra. Tu não olhas para pacientes como, segundo a Melanie, olhas para ele. Antes que Grace pudesse responder, ouviu a voz de Lin dentro da clínica. A escola terminara mais cedo devido a reuniões de professores. Mãe! Lin apareceu à porta. Por que é que há uma senhora estranha à espera no teu gabinete? O coração de Grace parou. O quê? Lá dentro, encontraram Tinsley sentada no sofá do gabinete, folheando uma fotografia emoldurada da cerimônia de graduação da escola primária de Lin. Deve ser a Lin, sorriu Tinsley calorosamente. Sou uma velha amiga do teu pai. Queres dizer que és a mulher por quem ele nos deixou? A voz de Lin era fria. Eu sei quem tu és. Querida, começou Grace, mas Larkin cortou-a. Não, mãe. Quero ouvir o que ela tem a dizer. Quero ouvi-la explicar por que acha que tem algum direito de estar aqui. O sorriso de Tinsley vacilou. O teu pai quer conhecer-te, a sério. Fazer parte da tua vida. Parte da minha vida? Lin riu, um som tão amargo que partiu o coração de Grace. Onde é que ele estava quando tive pneumonia aos 6 anos? Quando ganhei a feira de ciências no ano passado? Quando a mãe fez turnos duplos para pagar o meu programa de matemática avançada? Ele mudou, insistiu Tinsley. Não é o mesmo homem. Tens razão. Lin aproximou-se. Está pior. Porque agora ele está a usar-me para manipular a minha mãe. Posso ter 10 anos, mas não sou estúpida. Grace observava a filha, o orgulho e o medo em conflito no peito. Lin virou-se para a mãe. Não quero conhecê-lo. Nem agora, nem nunca. E se ele tentar forçar-me, endireitou-se, parecendo tanto com Grace naquele momento que foi quase assustador, vou dizer a todos os juízes da Carolina do Norte exatamente o que penso de Judson Crane. Tinsley levantou-se, alisando a saia. Estás a cometer um erro. Não. Lin respondeu. Tu é que cometeste o erro ao pensar que podias usar-me para magoar a minha mãe outra vez. Ela dirigiu-se à secretária de Grace, pegou na fotografia que Tinsley estivera a ver e estendeu-a. Vês isto? Esta é a minha família. Só eu e a mãe. Não precisamos de mais ninguém. Depois de Tinsley sair, Grace apertou Lin num abraço feroz. Quando é que ficaste tão corajosa? Aprendi com a melhor. Lin retribuiu o abraço. Além disso, o Sr. Shaw diz que às vezes o mais corajoso é defender as pessoas que amas. Grace levantou os olhos e encontrou Caton à porta, a expressão dele um misto de orgulho e algo mais profundo, algo que fez o coração dela disparar. Talvez Lin estivesse errada. Talvez, sim, precisassem de mais alguém na família. Só precisavam da pessoa certa. A última sessão de fisioterapia de Keaton não devia ter parecido uma despedida. O ombro dele tinha recuperado notavelmente bem nos últimos 3 meses, um testemunho da dedicação dele e da experiência de Grace. Mas, enquanto ela fazia a avaliação final, o ar entre eles estava carregado de palavras não ditas. Alcance total de movimento restaurado, notou Grace, com tom profissional, embora suas mãos tenham permanecido tempo demais sobre o ombro dele. Os testes de força estão excelentes. Estás oficialmente de alta. Assim, de repente, os olhos escuros dele encontraram os dela. De volta a sermos estranhos. Antes que ela pudesse responder, uma agitação rebentou no corredor. A voz de Judson atravessava a porta, arrastada e zangada. Onde está ela? Grace. O coração de Grace saltou-lhe para a garganta. Abriu a porta e encontrou Judson apoiado pesadamente na bengala, o rosto corado com cheiro a uísque caro. Tinsley vinha atrás dele, tentando sem sucesso acalmá-lo. Judson, estás bêbado. Isto não é o caminho. Cala-te, gritou para Tinsley. A culpa é tua. Sê paciente, disseste. Deixa-me tratar disto.
pois a tua maneira não resultou. Senhor, começou a recepcionista, preciso de falar com a minha mulher. Ex-mulher, corrigiu Grace friamente, saindo para o corredor. O que estás aqui a fazer? O que estou a fazer? Judson riu, amargamente. Estou a perder tudo. A clínica, a reputação, a capacidade de andar. E tu que juraste ajudar as pessoas, estás a deixar isto acontecer. Recomendei o melhor fisioterapeuta de Charlotte para tratar-te. Não quero outro terapeuta. A voz dele elevou-se, ecoando pela clínica. Quero-te a ti. Deves-me isso. Mãe. A voz de Lynn surgiu atrás deles, acabada de chegar da escola, parando ao ver a cena à sua frente. Que se passa? A expressão de Judson mudou ao vê-la, suavizando-se para algo quase gentil. Laren, és tão parecida com a tua mãe. Não. Grace colocou-se entre eles. Nem penses em usar a minha filha também. Judson tentou avançar, cambaleando. Keaton apanhou antes que caísse, o aperto talvez mais firme do que o necessário. Cuidado, avisou Keaton, em tom baixo. Tira as mãos de cima de mim, rosnou Judson. Isto é entre mim e a minha família. Nós não somos a tua família. Lynn falou, a voz firme apesar do rosto pálido. Foste tu que fizeste essa escolha há muito tempo. Cometi um erro, implorou Judson. Sei disso agora. Ver-te, saber o que perdi. Virou-se para Grace. Podíamos tentar outra vez. Todos nós. Ainda te amo, Grace. Nunca deixei de te amar. Tinsley soltou um som estrangulado. O quê? Oh Deus! Grace sentiu-se enjoada. Não estás só bêbado. Estás desesperado. Não estarias tu. Ele afastou-se de Keaton. Tudo está a desmoronar. A Tinsley já fala em ir-se embora. Não é verdade, querida? Não consegues lidar com a pobreza, pois não? Isso não é justo, murmurou Tinsley. Mas os olhos diziam outra coisa. A vida não é justa, gritou Judson. Se fosse, eu não teria deitado fora a melhor coisa que já tive gesticulou de forma desprezível para Tinsley. Chega! A voz de Grace cortou o seu desabafo. Olha para ti, Judson. Não estás aqui porque me amas. Estás aqui porque estás assustado, sozinho, e à procura de alguém que te salve. Mas eu já não sou essa pessoa. Por causa dele. Judson apontou com a cabeça para Keaton. Trocaste por um modelo mais novo, tal como a Tinsley disse. Não. Grace aproximou-se, a voz baixa e intensa. Por minha causa. Porque passei 10 anos a reconstruir-me do zero. Porque aprendi que ser traída por ti foi a melhor coisa que me aconteceu. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Não acreditas nisso, sussurrou Judson. Acredito. Grace sentiu lágrimas nos olhos, mas manteve a voz firme. Se não tivesses partido, teria passado a vida a tentar ser perfeita para ti. Em vez disso, aprendi a ser perfeita para mim. Para a Lynn. Construímos algo bonito a partir da tua traição, Judson. Algo que não podes tocar. Senhora Brooks, chamou a recepcionista, com urgência. A segurança está a chegar. Ótimo, disse Grace. Virou-se para a filha. Laren, vai esperar no meu gabinete. Não te vou deixar. Lynn declarou, aproximando-se para ficar ao lado da mãe. Keaton deu um passo à frente, a sua presença sólida e reconfortante. Nem eu. Judson olhou entre eles, vendo pela primeira vez o que estava mesmo à frente dos seus olhos, uma família. Diferente da que imaginou, mas inabalável. Os ombros caíram. Desculpa, sussurrou. E pela primeira vez em 10 anos, soava sincero. Desculpa, Grace. Eu sei, respondeu ela, suavemente. Mas é tarde demais. A segurança chegou, conduzindo profissionalmente Judson e uma Tinsley em choque para fora do edifício. No rescaldo, Grace tremia. Estás bem? Perguntou Keaton, em voz baixa. Ela olhou para ele, depois para Lynn, que a observava com olhos preocupados. Não, admitiu. Mas vou ficar. Nós vamos ficar, corrigiu Kim, agarrando-lhe a mão. Keaton tocou no ombro de Grace, com suavidade. Última oportunidade para te livrares de mim. Grace virou-se para ele, finalmente permitindo-se reconhecer o que vinha crescendo entre eles há meses.
E se eu não quiser livrar-me de ti? O sorriso dele disse tudo: compreensão, promessa, cura. Então não vou a lado nenhum. E, nesse momento, Grace percebeu algo profundo. Às vezes, as maiores histórias de amor não se tratavam de grandes paixões ou reencontros dramáticos. Tratavam-se de encontrar alguém que estivesse ao teu lado na tempestade. Que amasse não só a ti, mas também a família que construíste a partir da dor. Alguém que entendesse que as melhores promessas não eram ditas, eram vividas todos os dias. 6 meses depois, Grace estava ao púlpito da Conferência Médica Anual de Charlotte, varrendo o auditório cheio com o olhar. A sua apresentação sobre técnicas inovadoras de reabilitação atraiu profissionais de saúde de todo o estado. Mas os seus olhos encontraram apenas 3 rostos que importavam. Lauren, a sorrir de orgulho na primeira fila. A mãe, Linda, a enxugar discretamente os olhos. E Caton, com a sua força silenciosa, irradiando ao lado delas. Grace começou, a voz firme. Achei que a minha vida tinha acabado. Estava grávida, traída e aterrorizada com o futuro. O que eu não sabia na altura era que, às vezes, os nossos piores momentos se tornam o maior catalisador de mudança. Pelo canto do olho, vi o movimento no fundo do auditório. Judson entrou discretamente, com um aspecto diferente do que tivera durante o seu surto bêbado há meses. A bengala tinha desaparecido. O tratamento da doutora Rodrigues tinha sido bem-sucedido, e algo na sua postura falava de uma humildade duramente conquistada. Como profissionais de saúde, focamo-nos muitas vezes na cura física, continuou Grace. Mas a verdadeira reabilitação vai mais fundo. Trata-se de reconstruir a confiança, no nosso corpo, em nós mesmos, e às vezes, na nossa capacidade de recomeçar. Carregou para o slide seguinte, mostrando imagens de antes e depois da recuperação de vários pacientes. Cada pessoa nesta sala já enfrentou momentos de devastação. O que nos define não é o colapso, mas a forma como escolhemos reconstruir. O seu olhar encontrou Caton, recordando o primeiro encontro verdadeiro após a alta, um passeio de moto até o miradouro ao pôr do sol, onde conversaram durante horas sobre cicatrizes, tanto visíveis como invisíveis. Como ele lhe confessou que vê-la com Lynn lhe fez voltar a acreditar na ideia de família, algo em que tinha deixado de acreditar depois da sua própria infância difícil. O novo programa de veteranos do Centro de Reabilitação Brooks, ela gesticulou para o slide seguinte, não é só sobre fisioterapia. É sobre criar uma comunidade onde a cura é holística, onde as famílias são incluídas no processo de recuperação e onde cada retrocesso é visto como uma oportunidade de crescimento. Na plateia, Lauren sentou-se mais direita. Ela tinha sido instrumental no desenvolvimento do aspecto de apoio familiar do programa, as suas percepções sobre crescer com um pai ausente ajudando Grace a entender o que as crianças de militares podiam precisar durante a recuperação dos pais. Este programa não existiria sem a minha filha, reconheceu Grace, vendo o rosto de Lynn iluminar-se. Ela ensinou-me que ser forte não é ficar sozinho, é saber quando deixar que os outros fiquem ao nosso lado. Após a apresentação, durante a recessão, Judson aproximou-se. Parecia nervoso, mas com o olhar limpo. Isso foi impressionante, disse em voz baixa. Criaste algo notável aqui. Obrigada. Grace notou a ausência de Tinsley. Como estás? Melhor. 6 meses sóbrio. Ele lançou um olhar para onde Caton estava com Lynn, os dois a discutirem animadamente algo com copos de ponche nas mãos. A Tinsley foi-se embora. Afinal, a pobreza não era o estilo dela. Lamento. Não lamentes. É karma, não é? O sorriso dele era autodepreciativo. Mudo-me para a Florida no próximo mês. Recomeço. Grace sentiu os últimos vestígios da velha dor dissiparem-se. Boa sorte, Judson. Para ti também. Ele hesitou. Diz a Lynn, diz-lhe que tem orgulho na pessoa em que se tornou, mesmo que eu não tenha tido nada a ver com isso. Mais tarde, nessa noite, Grace estava na varanda dos fundos, observando Lynn e Caton a trabalhar no projeto da Feira de Ciências, algo sobre motores de moto e física, que os deixava completamente absorvidos. Eles são bons um para o outro, disse Melanie, juntando-se a ela com 2 copos de vinho. Ele é bom para ambas. Grace aceitou o copo, pensando na pequena caixa de veludo que descobrira enquanto procurava o casaco de Caton na semana passada. Ele quer oficializar. Casamento. Adoção. Tudo. E não tenho medo. Grace percebeu que era verdade. Pela primeira vez desde o Judson, a ideia de para sempre não me assusta.
Melanie acenou com a cabeça, olhando para Lynn e Caton. Olha para eles. Isso é família, Grace. A verdadeira. Lá dentro, o telefone de Grace vibrou com uma mensagem da mãe. Dia de ação de graças cá em casa na próxima semana. O Keaton que goste de peru, porque agora está preso conosco. Mãe. Lynn chamou do quintal. Vem ver isto. Descobrimos como demonstrar energia cinética usando peças antigas do motor do Keaton. Grace pousou o vinho e juntou-se a eles, rindo enquanto Laren começava uma explicação acelerada que envolvia filmes da Marvel, física e por que razão motas eram objetivamente mais fixes que carros. Keaton apanhou o olhar dela por cima da cabeça de Laren, a expressão dele suave, cheia de amor. Grace lembrou-se de algo que a mãe dissera anos antes. Às vezes, a família que construímos é mais forte do que aquela em que nascemos. Olhando para a filha, brilhante, resiliente, destemida em amar, e para o homem que lhes mostrará que confiar nem sempre era prelúdio para a traição, Grace finalmente compreendeu. A sua vida não tinha terminado há 10 anos. Tinha começado. Sabe o que é que este projeto precisa? Keaton dizia a Lynn. Uma demonstração real. Que tal um passeio de fim de semana até Raleigh, se a tua mãe concordar? Por favor, mãe. Lynn virou para ela aqueles olhos azul-cinzentos. Podemos parar naquele diner que tu adoras, o do mac and cheese? Grace fingiu considerar, embora o seu coração já estivesse cheio de sim. Só se ambos prometerem usar capacete. Sempre. Keaton disse suavemente, e ela soube que ele prometia mais do que apenas segurança em motas. O sol da tarde pintava o horizonte de Charlotte em tons de promessa, e Grace Brooks, em breve Grace Shaw, olhou para sua família e sorriu. Às vezes, as melhores promessas não eram as que se ouviam. Eram as que se sentiam, bem no fundo da alma, onde as coisas partidas se tornavam belas, e o amor era mais forte do que o medo. O fim. 1 ano depois, a casa dos Brooksha fervilhava com o típico caos de domingo de manhã. Lynn, agora com 11 anos, estava sentada em posição de lótus em cima do balcão da cozinha, a ler especificações de motas no tablet enquanto Grace virava panquecas. Keaton, fresco do seu passeio matinal, encostava-se à ombreira da porta, ainda com a jaqueta de cabedal, a observar as suas meninas com adoração indisfarçada. E o tio Nathan diz que, quando eu fizer 13, ele ajuda-me a convencer-te a deixar-me ter uma moto de cross, dizia Lynn, os olhos azul-cinzentos esperançosos. O teu tio Nathan precisa de se lembrar quem trata das costas dele quando as magoou armar-se em novo no ginásio, respondeu Grace, colocando uma pilha de panquecas num prato. Eu podia ensiná-la, sugeriu Keaton. Comecei a andar de moto aos 12. Não a encorajes, mas Grace sorria enquanto dizia isso, a aliança nova apanhar a luz da manhã. Os papéis de adoção estavam sobre a mesa de centro, finalmente aprovados depois de meses de trabalho legal. Lynn tinha insistido em infernizar o nome para combinar com o da mãe. Lynn Marie Brooksha, explicará ela, com a sua sabedoria característica. Porque família não é apagar o passado, é construir sobre ele. A campainha tocou e Lynn saltou para atender. A avó, Linda Brooks, entrou trazendo o perfume da sua fragrância de assinatura e carregando o que pareciam ser catálogos de equipamento para motas. Aqui está a minha família favorita, disse ela. Keaton, querido, ajuda uma senhora com as malas? Trouxe o meu famoso mac and cheese para a celebração. Que celebração? Perguntou Grace, desconfiada. Melanie apareceu atrás de Linda, a sorrir. A sério achavas que íamos deixar o 5º aniversário da tua clínica passar sem uma festa? A porta dos fundos abriu-se e Russell e Nathan entraram tropeçando, com caixas de refrigerantes e sacos de batatas fritas. O grelhador já está a aquecer, anunciou Russell, e os rapazes do grupo de apoio aos veteranos vêm aí com as famílias daqui a 1 hora. Grace sentiu o braço de Keaton deslizar-lhe pela cintura. Sabias disto? Culpado. Ele beijou-lhe a têmpora. A Lynn organizou tudo. Até convidou alguns dos teus antigos pacientes. Ao olhar em volta da sala, para a mãe mostrar a Laren fotos da primeira mota de Grace, uma revelação que com certeza levaria mais conversa sobre motas de cross, para os irmãos a discutirem sobre técnicas de grelhados, para Melanie arranjar flores no vaso onde Grace já chorara sobre papéis de divórcio, ela sentiu-se subitamente esmagada com o quanto a sua vida estava cheia. Ei! A voz de Keaton era suave ao seu ouvido. Estás bem? Melhor que bem, ela virou-se nos braços dele. Estava só a pensar como às vezes os piores momentos das nossas vidas nos levam exatamente para onde devíamos estar. Uma mensagem de texto vibrou no telefone dela.
Era do Judson. Parabéns pelo aniversário da clínica. O programa de veteranos que tu e o Keaton desenvolveram está a fazer um trabalho incrível. A Flórida está a considerar implementar algo semelhante. A Lynn deve estar orgulhosa. Eu sei que estou. Grace mostrou a mensagem a Keaton, que acenou com aprovação. Ele está a tentar. Mãe, chamou Lauren do quintal. O tio Nathan está a tentar convencer toda a gente de que consegue fazer um mortal do deck. É melhor ir evitar uma lesão, suspirou Grace. A última coisa que preciso é mais um familiar na minha clínica. Nossa clínica, corrige o Keaton. Desde que se reformara do serviço ativo, ele tinha ajudado a desenvolver o programa de reabilitação para veteranos, a sua experiência pessoal provando-se inestimável. Mais tarde, enquanto o sol da tarde pintava o quintal em tons dourados, Grace observava sua família largada, de sangue e escolhida, a misturar-se com seus pacientes e respectivas famílias. Lynn movia-se entre os grupos, o seu charme natural e empatia a fazer todos sentirem-se bem-vindos, enquanto Keaton grelhava hambúrgueres e trocava piadas discretas com colegas veteranos. Aquilo, Grace percebeu, era o que significava a cura, não a ausência de cicatrizes, mas a beleza do que cresce à volta delas. Não o apagamento do passado, mas a promessa do futuro. Linda apanhou-lhe o olhar e ergueu o copo num brinde silencioso. Ela sempre tivera razão, a família que se constrói é mesmo mais forte do que aquela em que se nasce. Às vezes, é até mais forte do que aquela que parte o coração. Fim. Baseado na história de Grace Brooks, que demonstra como a vida pode surpreender-nos quando pensamos que tudo está perdido. Reflexão final. Se fosse você a Grace, perdoaria o Judson para ajudá-lo no momento de necessidade? Ou manteria os limites profissionais que ela estabeleceu? Pense em como às vezes somos testados a ajudar aqueles que mais nos magoaram. Como lidaria com uma situação tão delicada, onde ética profissional, perdão e proteção emocional estão entrelaçados?